Imagine um menino. Ele tem talvez 7 ou 8 anos de idade. Ele está correndo pelo quintal de casa, brincando sob o sol da tarde, até que tropeça e cai no chão duro de cimento. O joelho rala, a pele rasga, o sangue começa a brotar. A dor física é aguda, inesperada, e o instinto natural e biológico de qualquer ser humano é chorar, é pedir colo, é buscar acolhimento nos braços de quem ama. Mas antes que a primeira lágrima consiga rolar pelo rosto sujo de terra, ele escuta uma voz adulta, firme, quase impaciente, vindo de cima. Engole o choro. Seja homem, homem não chora. O menino prende a respiração. Ele aperta os olhos, trava o maxilar, e a lágrima que deveria lavar a dor é engolida a seco. Ela desce rasgando pela garganta e se aloja em algum lugar muito escuro do seu pequeno peito. Aquela lágrima não desapareceu com o tempo. Ela fermentou. Os anos se passam, as estações mudam, e aquele pequeno menino se torna um jovem adulto. Ele está agora sentado no escuro do seu quarto, iluminado apenas pela luz fria e pálida do monitor do computador. Ele está solitário, frustrado, sentindo-se invisível para o mundo, rejeitado afetivamente, sufocado por exigências e expectativas que ele simplesmente não consegue cumprir. E aí, no auge do seu desespero silencioso e não confessado, que ele encontra um fórum na internet. Um lugar que promete explicar o porquê de toda a sua dor. Um lugar que lhe oferece uma pílula, a famosa Red Pill. A promessa é de libertação definitiva. A promessa é de abrir os seus olhos para a verdade nua e crua sobre como as mulheres e a sociedade operam. Mas, tragicamente, essa pílula que jura curar a sua profunda solidão é exatamente o veneno que vai trancolou em uma prisão mental ainda mais escura, fria e intransponível. Seja muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Hoje, nós vamos fazer uma viagem filosófica, empática e absurdamente necessária pelos labirintos invisíveis da masculinidade. Nós não estamos aqui para apontar o dedo no rosto de ninguém, para julgar indivíduos que estão sofrendo, ou para criar vilões fáceis para um problema complexo. Nós estamos aqui, juntos, para dissecar como o machismo é um problema estrutural e sistêmico que adoece e corrói a todos nós, homens e mulheres, para entender como o movimento Red Pill captura a mente de tantos jovens inteligentes e perdidos. Nós precisamos olhar para as fundações emocionais da casa em que nós fomos criados. A brilhante pensadora Bell Hooks, em sua obra sobre a vontade de mudar e a masculinidade, nos traz uma constatação que deveria nos fazer parar de respirar por um segundo. Ela afirma que o primeiro ato de violência que o patriarcado exige de um homem não é a violência física contra as mulheres, mas sim a violência brutal contra si mesmo. A sociedade exige que o menino ampute, decepe, de forma violenta e precoce, uma parte inteira do seu ser emocional. Nós fomos ensinados, geração após implacável geração, que a tristeza, o medo, a insegurança e a necessidade de carinho são falhas de caráter. São sinônimos de fraqueza, de algo essencialmente feminino e, portanto, na ótica distorcida do machismo, de algo inferior. Quando você proíbe um ser humano de sentir tristeza, quando você o proíbe de confessar que está com medo de fracassar, você não desliga as emoções dele como se fosse um interruptor. Você apenas afunila toda essa imensa carga de sentimentos reprimidos para a única válvula de escape que é socialmente aceita, tolerada e até mesmo aplaudida para um homem. A raiva é permitida. A agressividade é socialmente validada como um sinal de força. O menino que engoliu o choro lá no quintal cresce e se torna o homem adulto que soca a parede quando está frustrado com a vida,
que explode de fúria no trânsito quando está apavorado, que ataca o outro quando se sente terrivelmente rejeitado por dentro. E é exatamente nesse terreno fértil, de dor silenciada, de homens que não sabem quem são além da sua própria armadura, que o extremismo digital constrói o seu império financeiro e ideológico. Esses fóruns e influenciadores encontram jovens que estão sangrando por dentro. Jovens que foram ensinados desde o berço que o seu único valor como ser humano reside no quanto eles produzem financeiramente, no quanto eles ganham, ou no número de parceiras que eles conseguem dominar. Ao invés de curar essa ferida aberta, a ideologia Red Pill joga sal e ácido nela. Ela sussurra ao ouvido do jovem que a culpa da sua solidão aguda não é de um sistema doente que o isolou emocionalmente, mas sim das mulheres que não o escolheram. Ela transforma a vasta complexidade das relações humanas, que deveriam ser baseadas na confiança, no afeto e na parceria real, em um jogo de xadrez frio, cínico, focado em táticas de manipulação e uma desconfiança crônica e desgastante. A ironia trágica e profundamente dolorosa dessa história é que a masculinidade tóxica aprisiona o homem com as mesmíssimas correntes que ela jura que o farão inabalável. O jovem engole a pílula vermelha para se sentir superior, para finalmente pertencer a um grupo de homens despertos. Mas o que ele ganha em troca é o isolamento absoluto e o ressentimento amargo. Ele passa a enxergar as mulheres como eternas inimigas dissimuladas, ou como troféus vazios a serem conquistados. E com isso, ele destrói dentro de si a única coisa que poderia, de fato, curar a sua angústia, a capacidade genuína de amar e de ser amado, de forma inteira, falha, vulnerável e cruamente real. O grande sociólogo Pierre Bourdieu chamou esse fenômeno de dominação masculina, e ele fez questão de mostrar que o dominador também é escravizado e dominado pelas próprias regras do jogo que ele tenta manter. A pressão sufocante para ser o pilar inabalável, para nunca gemer Faurer, para ser sempre o provedor estoico e o macho alfa, esmaga a sanidade do homem por dentro, até que não sobre nada. E os números da nossa sociedade moderna gritam essa tragédia em alto e bom som para quem quiser ouvir. Olhe para os terríveis índices de suicídio. A esmagadora maioria das pessoas que tiram a própria vida no mundo hoje são homens. São homens que não souberam pedir socorro. Homens que acreditaram que a armadura pesada era a sua própria pele. Homens que morreram sufocados pelo silêncio, porque aprenderam que pedir ajuda era falhar. Mas existe uma saída, meus amigos, e ela é luminosa, e ela não exige pílulas de cores mágicas, manuais de manipulação ou grupos extremistas obscuros. A verdadeira subversão, a verdadeira e revolucionária força, no século XXI, não é a frieza ou a dominação. É a vulnerabilidade. Nós precisamos, com uma urgência que não cabe no peito, voltar para a base da nossa sociedade. Nós precisamos abaixar na altura dos nossos meninos, olhar nos olhos dos nossos filhos, sobrinhos e alunos, e dizer a eles que chorar é um imenso ato de coragem. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a nomearem exatamente o que sentem, a terem o vocabulário emocional para dizerem: eu estou frustrado, eu me sinto sozinho, eu estou com medo, eu preciso de um abraço. A diversidade, a tolerância, a empatia e o diálogo de peito aberto, que muitos movimentos reacionários tentam pintar como se fossem as grandes fraquezas e a decadência da nossa era, são, na mais pura verdade, as nossas maiores potências evolutivas. Uma sociedade verdadeiramente equânime, onde homens e mulheres caminham lado a lado. Não é uma sociedade onde os homens perdem o seu lugar ou a sua dignidade. Muito pelo contrário, é uma sociedade onde eles finalmente ganham a liberdade e o direito sagrado de serem humanos, onde eles não precisam carregar o peso insuportável do mundo
nas costas, em absoluto silêncio, onde as parcerias de vida são construídas de lado a lado, como iguais, e não de cima para baixo, onde a felicidade deixa de ser uma competição sangrenta de quem é o mais forte e passa a ser um estado de paz serena, onde você pode simplesmente ser quem você é, inteiro, sem máscaras e sem medo. Eu faço um convite a você, homem, que está me ouvindo agora. Tenha a coragem colossal de tirar, peça por peça, essa armadura pesada e enferrujada que a sociedade te obrigou a vestir desde que você era apenas aquele menino de joelho ralado. Você não precisa provar a sua força se fechando para o mundo e atacando quem está ao seu redor. A força inabalável, a verdadeira virilidade, está em abrir o peito e enfrentar as próprias feridas. E, a todas as famílias que nos escutam hoje, vamos fazer um pacto. Vamos juntos criar meninos que saibam que a verdadeira grandeza de um homem se mede pela sua infinita capacidade de amar e de acolher, e não pela sua capacidade de ferir, de manipular ou de fingir que não sente nada. Se essa conversa profunda e honesta fez sentido para você, se ela tocou em alguma cicatriz que precisava ser iluminada e cuidada, eu te peço que se inscreva aqui no canal de Tudo Um Pouco. Nós estamos aqui toda semana determinados a desconstruir as piores ilusões do mundo e a construir pontes firmes de entendimento, sempre com a mente afiada, crítica e o coração escancarado. Ative o sino das notificações para não perder as nossas próximas reflexões. E, antes de fechar este vídeo, para voltar ao seu dia, deixe a sua marca aqui nos comentários. Eu quero muito saber de você, seja homem ou mulher. Qual foi a maior mentira que a sociedade já te contou sobre o que significa ser forte? Vamos transformar a nossa sessão de comentários em um espaço seguro de cura, de debate saudável e de verdade. Um abraço afetuoso, tenha muita coragem para sentir, e até o nosso próximo encontro.